pessoas, desvendando o 14º salário para aposentados e pensionistas. Esse é o objeto do soletrando de hoje, porque os beneficiários da Previdência Social têm sido bombardeados por notícias de canais jurídicos de YouTube, dando conta de que estão prestes a receber quantia extraordinária a título de um 14º salário, como compensação ao adiantamento do 13º que tiveram em 2020. Por isso, hoje vamos colocar aqui a verdade sobre o 14º salário, valor que representa o pagamento de um abono extraordinário equivalente àquele previsto no artigo 40 da Lei 8.213 de 1991, ou seja, a quantia anual paga ao segurado que recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão, tendo por base o valor do benefício de dezembro de cada ano. Que, na verdade, isso aí traduzido em palavras comuns, palavras simples, é o chamado 13º salário. Portanto, o 14º seria um plus, um adendo compensador do momento econômico vivido pela epidemia de SARS-CoV-2. E por que esse pagamento extraordinário? De acordo com a justificativa ao projeto de lei 4367 de 2020, apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado pedetista gaúcho Pompeu de Matos, a antecipação do 13º salário nos meses de abril e maio de 2020, devido à situação anormal de pandemia da Covid-19, de certo trouxe alento aos orçamentos familiares. Todavia, os recursos tradicionais de final de ano, quando ocorrem despesas extraordinárias, principalmente pela população tão carente dos aposentados e pensionistas, não entraram em caixa, situação ainda mais agravada pela inflação que corroeram os benefícios em 2020 e atingiram em cheio a clientela alvo desses benefícios. Pelo projeto de lei 4367, os beneficiários da Previdência Social que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, receberão o pagamento do abono anual em dobro até o ano de 2023. Ou seja, haverá um 14º salário a ser pago em duas parcelas. Uma com a previsão pelo trâmite do projeto de lei na Câmara dos Deputados e depois, posteriormente, no Senado Federal, com previsão de pagamento para 2022 e a outra parcela em 2023. Pelo projeto original, esses pagamentos eles se fariam nos meses de dezembro de 2020 e dezembro de 2021. No entanto, pela marcha da tramitação da proposta legislativa, que não foi examinada em tempo, houve a obrigatória dilatação desse prazo originário. Na verdade, é preciso dizer que esse final de ano de 2021, para os aposentados e pensionistas, será muito magro, porque já houve a percepção antecipada do 13º em duas parcelas no primeiro semestre. Diz Ieda Gaspar, a presidente da Federação das Associações de Aposentados do Rio de Janeiro. Os aposentados estão esquecidos pelo governo, em plena pandemia do coronavírus. Nenhuma ação foi feita para diminuir os impactos dessa doença nas finanças dos idosos. Não foi levado em conta que, com o desemprego em alta, que aumentou com a pandemia, os segurados do INSS tiveram que sustentar suas famílias com o que recebeu de aposentadoria ou pensão. Na verdade, eu abro aqui um parênteses para dizer que esse panorama, que é resumido pelo presidente até de uma maneira um pouco simplória, na conhecida crítica que faz à política adotada pelos governadores e prefeitos do fica em casa e economia a gente vê depois, na verdade não é somente isso. Não é esse raciocínio tão prosaico. Primeiro porque a dinâmica da pandemia afetou a oferta de maneira desproporcional em relação à demanda de bens e serviços. Ou seja, a recuperação da demanda das pessoas tem ocorrido de forma mais rápida do que a oferta de produtos. E isso tende a gerar inflação. Também há de ser considerado o impacto no cenário econômico da escassez de chuvas, com a consequente elevação do custo da energia elétrica. A seca também impactou a produção de alimentos como arroz e feijão. O valor da cesta básica sofreu majoração. O encarecimento desses itens também está ligado
ao aumento no mercado internacional do preço dos bens primários, as chamadas commodities, com reflexo na economia interna. E para fechar o raciocínio simples, que não é proposta desse vídeo, adentrar nesses assuntos de teoria econômica, a desvalorização do real em relação ao dólar pressionou o câmbio com a geração consequente de aumento inflacionário. Portanto, não é algo que se resuma a uma mera ação de governadores no chamado recurso do fica em casa. E economia a gente vê depois. Mas voltando ao PL 4367 do deputado Pompeu de Matos, a iniciativa do gaúcho é melhor do que zero. Por quê? Porque traz um alento à demanda e também à entrada de recursos na economia. E como será o pagamento desse 14º salário? A previsão, conforme o projeto que já passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e também já passou pela Comissão de Seguridade Social daquela Casa Legislativa, é o pagamento do valor limite de até 2 salários mínimos, que pela previsão de janeiro/22 deve estar cotado em R$ 1.221,78. Portanto, o valor total de 2 salários mínimos corresponde a R$ 2.443,76. Valor referente ao 13º salário a ser pago em dezembro de 2022. Então, o segurado que receber um salário mínimo, ele terá direito a 2 parcelas equivalentes no seu total a R$ 1.221,88. E o aposentado ou pensionista que receber acima de um salário mínimo receberá o valor do salário somado a uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto máximo do regime geral da Previdência, limitado esse valor total, como foi dito, a 2 salários mínimos. Portanto, reafirmando, R$ 2.443,76. Então, ao contrário do que se tem propagado na internet, o pagamento desse 14º salário não vem já, porque o projeto ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados, faltando passar na Comissão de Constituição e Justiça para depois seguir ao Senado e, se lá não sofrer nenhuma alteração, ser sancionado pelo Presidente da República no prazo de 15 dias. Portanto, 14º salário é um abono anual extraordinário ao 13º salário, equivalente ao valor percebido de benefício em dezembro de 2022, pago no intervalo de valores entre 1 a 2 salários mínimos. Pagamento esse será quitado em 2 parcelas, uma em 2022 e a outra em 2023. O raciocínio inicial é pagar março de 2022 e março de 2023. Portanto, nada de ficar ouvindo o canto da sereia e gastando por conta. Então, o segurado deve fincar o pé no chão e ter, sobretudo, cuidado com o endividamento. Não se impressionar com falas sem substância, com falas desautorizadas e atentar para a sequência, para o trâmite do projeto de lei 4367 de 2020 do deputado Pompeu de Matos. Esse foi o Soletrando de hoje. Obrigado pela atenção. Dê o seu like. Compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer. Tchau!